Então, como falamos, esta é a aula 7, corpo etérico, ou duplo etérico. É a mesma coisa, só didaticamente vamos chamar de corpo etérico. Próxima. Aqui nós estamos colocando os livros, nós consultamos mais livros do que estão aí, mas não coube nessa tela. Se deixar menor as letras, fica praticamente não dá para ver. E então nós deixamos aí na tela 28 obras que nós estudamos, todas elas são obras que têm o selo da Federação, a maioria, né, tem o selo da Federação Espírita Brasileira, são obras espíritas e que falam sobre os corpos espirituais, falam sobre o duplo etérico. Falam também sobre o corpo mental, que a gente estudou, citou na reunião anterior. Então, esse estudo é baseado em obras espíritas. Próxima. Então, como a gente viu no módulo anterior, que é sobre os corpos espirituais, a gente viu que o André Luiz Espírito, o André Luiz que trouxe através de Chico Xavier, aquelas obras muito importantes, né, aquela série de obras, O Nosso Lar, Nos Domínios da Mediunidade, e Mecanismo da Mediunidade, Entre Dois Mundos, várias obras que citam sobre essa questão dos corpos espirituais. Então, a gente viu que entre o corpo espiritual e o corpo físico existe uma estrutura que é chamada de corpo etérico ou duplo etérico. E que entre o corpo espiritual e o espírito há uma outra estrutura chamada de corpo mental. E pela forma que André Luiz colocou para nós, então, quando a gente fala perispírito, a gente está falando de dois corpos em um só. Então, seria perispírito. O que é o perispírito? É corpo mental mais corpo espiritual. E André Luiz coloca para nós que nós temos na estrutura física dois corpos. Nós temos o corpo físico e o corpo etérico. Quando a gente encarna, nós adquirimos automaticamente, no processo reencarnatório, um novo corpo físico e um novo corpo etérico a cada encarnação. Então, quando a gente desencarna, a gente vai ver isso lá no final do estudo de hoje. Quando a gente desencarna, vão desaparecer das estruturas nossas o corpo físico e o corpo etérico. E nós continuamos a nossa caminhada no plano espiritual com o perispírito, que é o corpo espiritual mais o corpo mental. Hoje, então, como a gente está estudando sobre mediunidade, a gente vai ver que o corpo etérico, ele é muito, mas muito importante nesse processo da mediunidade. Por isso que nós estamos colocando ele aqui nos nossos módulos de estudo, e vamos hoje tentar entender, né, o funcionamento, a estrutura, a natureza, como é o corpo etérico, que é agregado ao corpo físico. Próxima. Então, a primeira coisa que eu queria explicar para vocês é a importância do duplo etérico, ou do corpo etérico, na questão da mediunidade. Vamos ver o que diz, então, na próxima. Nesta obra aí, Da Alma Humana, de Antônio Freire, da Federação Espírita Brasileira. Então, aqui eu estou usando a nomenclatura do duplo etérico conforme está no livro. E ele diz assim para nós, lá no capítulo 3 deste livro: o duplo etérico exerce uma ação preponderante e decisiva no mecanismo de todas as mediunidades, quer subjetivas, quer objetivas. As subjetivas são aquelas que acontecem de forma, utilizando o seu organismo nosso, principalmente a parte do intelecto. Intuição, psicofonia, psicografia. Isso são subjetivas, mediunidades subjetivas. E objetivas são as mediunidades de efeitos físicos. Então, nesta obra, o Antônio Freire coloca para nós que
o duplo etérico exerce uma ação preponderante, que é muito, mas muito importante a presença do duplo etérico no processo mediúnico. Próxima. Continuando neste livro, no capítulo 3. Então, ele diz ali que nas manifestações de ordem física objetiva, a ação do duplo etérico, né, é preponderante como principal agente fornecedor de ectoplasma, que constitui as substâncias materializantes. Então, nas manifestações de efeitos físicos, o duplo etérico, ele é o que produz o ectoplasma. Então, para uma manifestação de efeito físico, se não existisse o duplo etérico, não ia existir ectoplasma, não ia existir manifestação de efeito físico. Então, ele é fundamental para isso. E que nas manifestações de efeitos intelectuais é também de capital importância, porque o desencarnado que vai comunicar com o médium, ele não se comunica direto com o corpo do médium. Ele tem que fazê-lo via perispírito do médium, e o perispírito do médium, ele vai atuar, né? Passar o que ele perceber, ele vai passar para o duplo etérico do médium, para que esse faça toda aquela filtragem de energia. A gente vai ver a importância dessa filtragem daqui a pouco. Então, sem esse filtro, não poderia ter comunicação mediúnica. Então, o duplo etérico se torna, mais uma vez, imprescindível. Próxima. Então, todas as comunicações mediúnicas, todas elas ocorrem de perispírito a perispírito. Ou seja, se um espírito quer comunicar conosco, o seu perispírito vai entrar em contato com o perispírito do médium, que, por sua vez, tem todo esse complexo, né? Daí do perispírito do médium, o corpo etérico do médium e o corpo físico do médium. E que todas as manifestações, então, elas passam pelo corpo etérico, ou duplo etérico, antes de chegar no corpo físico. Por isso que ela é importante. Próxima. Utilizando ainda essa obra, né? Capítulo 3, da alma humana. Compreende-se que os espíritos comunicantes não poderiam atuar diretamente pelo seu perispírito sobre o corpo físico do médium, porque eles não têm duplo etérico. Desencarnado não tem duplo etérico. E muitas vezes as densidades, as graduações de vibrações, a gente já viu isso quando estudou sobre as leis de comunicações, necessitam que sejam adequadas as vibrações de um espírito para com o médium, para que possa haver a comunicação. E quem faz esse ajuste são os ectoplasmas, produzidos pelo médium através do seu corpo etérico. Então, se por hipótese não existisse o duplo etérico, seria completamente impossível as manifestações mediúnicas. Então, a ausência do duplo etérico abriria um abismo intransponível entre os planos físico e espiritual. Então, eu estou usando aqui duplo etérico, né? Conforme está na obra. Então, sem o duplo etérico, não haveria comunicação mediúnica. É o que se conclui, então, nesta obra aí, da alma humana, capítulo 3. Próxima. Então, conhecendo o corpo etérico, os médiuns poderão melhorar o seu desempenho da sua tarefa mediúnica, o desempenho da sua tarefa mediúnica. Então, conhecendo como funciona o corpo etérico, os médiuns vão poder ajudar a melhorar o seu desempenho mediúnico. Então, o que eu quis mostrar nesses primeiros slides aí é a importância do duplo etérico ou corpo etérico na questão mediúnica. Sem o corpo etérico ou o duplo etérico, não existiria comunicação mediúnica. Ok? Edson, se tiver alguma questão dentro dessa parte primeira. Não havendo, vamos em frente. Vamos falar, então, agora, tentar fazer o esclarecimento do que é corpo etérico. Vamos ver o conceito. O que é corpo etérico? Vamos ver se a gente consegue
tirar esse entendimento do que está vindo por agora, para que nós consigamos entender o que é o corpo etérico. Então, vamos lá. Próxima. Então, o corpo etérico, ele é um envoltório ou invólucro energético, vibratório, luminoso e vaporoso. Então, ele é um corpo, é um envoltório. Ele é um corpo energético, vibratório, luminoso porque ele transmite energia, vaporoso porque ele está no estado mais sutil do que o corpo físico. Então, esse corpo etérico, ele é um corpo que tem o mesmo formato do nosso corpo físico. O nosso corpo físico é modelado. Então, quem que é o modelo do corpo físico? É o nosso perispírito. Quando a gente vai encarnar, o nosso perispírito adquire a forma ideal escolhida pela espiritualidade, pelos engenheiros siderais responsáveis pela biologia espiritual e orgânica, para modelar o corpo físico, né, modelar o perispírito, que vai daí dar o mesmo formato ao corpo físico, que tem o perispírito. E o duplo etérico, ele segue o mesmo raciocínio. Então, ele tem o mesmo formato do corpo físico, só que ele é vaporoso. Ele é energético, é um envoltório de energia. Então, por estarem em estado de matéria vibracional diferentes, o corpo etéreo interpenetra o corpo físico, ligando-se um ao outro, molécula a molécula. Então, seria aquela lei material que existe, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar, né? Porque estão no mesmo estado vibratório. Mas quando nós estamos falando de estado vibratório diferente, então dois corpos podem ocupar o mesmo espaço. Então, o corpo etérico é um corpo igual ao corpo humano, na aparência, né? Só que ele está num estado mais sutil, um pouco, que o corpo físico. Então, ele é um pouquinho maior que o corpo físico. Por isso que ele aparece, essa imagem, como está ali na imagem, ele aparecendo um pouco maior. As energias do corpo etérico aparecem além do corpo humano. Mas é um corpo que está ligado intimamente, molécula à parte física. Próxima. Aqui eu separei um pouco para que a gente consiga ter didaticamente a ideia. Então, o que é o corpo etérico? Ele é um veículo, um corpo intermediário, uma espécie de mediador, ou elemento de ligação entre o corpo físico do homem e o seu perispírito. Lembrando que o perispírito é a união do corpo espiritual mais corpo mental, lembra? Bom, então, no perispírito existem centros de forças, conhecidos como chakras, que a gente vai estudar na próxima reunião, no próximo estudo nosso, né? No corpo etérico também temos centros de forças, ou chakras. E no corpo físico nós não temos centros de força, temos plexos nervosos. E ligando o espírito, né, ao perispírito, ao corpo etérico e ao corpo físico, existem laços fluídicos. Então, o corpo etérico fica no meio, entre o corpo físico e o perispírito, servindo de ligação entre os corpos, o corpo físico e o corpo espiritual, que é o perispírito. Próxima. O corpo etérico, ele transmite para a tela do cérebro físico todas as vibrações, as emoções e impulsos que o espírito recebe, né? Que o perispírito recebe do espírito. Então, tudo que o nosso espírito produz, pensamento, sentimento, desejo, vontade, tudo que o nosso espírito produz, ele
precisa ser, muitas vezes, né? Quando é produzido um pensamento, por exemplo, ele vai emitir uma energia que vai se propagar com ondas, vibrações de ondas. Essas vibrações desse pensamento vai chegar ao perispírito, que vai chegar ao corpo etérico e que vai chegar ao corpo físico. Então, o corpo etérico é que transmite tudo que está vindo do perispírito para o corpo físico. Então, tudo que vem do espírito, que é produzido pelo espírito, chega no perispírito e para chegar no corpo físico, ele passa pelo corpo etérico, ok? Se a gente olhar aquelas setinhas, as setinhas têm uma graduação de cor diferente. Isso quer dizer que entre o espírito e o perispírito, a velocidade da matéria mental é uma. Entre o perispírito e o corpo etérico, a velocidade da matéria mental é outra. E entre o corpo etérico e o corpo físico, essa velocidade é outra. Ou seja, essa matéria vai diminuindo, essa matéria mental, matéria emocional, matéria dos desejos. Então, ela vai diminuindo as intensidades das vibrações quando vai em direção ao corpo físico. Então, aquilo que a gente já estudou na reunião anterior, que se o espírito, por isso que existem vários corpos, que se o pensamento produzido por um espírito chegasse diretamente no corpo físico, ele explodiria o corpo físico. Aí nós demos exemplo da usina, né? Da usina de energia hidroelétrica, que lá na saída da hidrelétrica, a potência é muito grande. Se ligar uma lâmpada já no início, a lâmpada vai desaparecer, vai explodir. Então, assim também, tudo que o nosso espírito produz, para chegar no corpo físico, tem que diminuir de intensidade. Então, o nosso duplo etérico, o corpo etérico, faz esse papel. Ele transmite tudo o que vem do espírito em direção ao físico, só que ele vai graduar aquilo que o espírito pode, ou que o corpo físico suporta. Próxima. Aí nós podemos dizer assim, uma outra coisa importante. Se nós compararmos as densidades de cada corpo, nós vamos ter que o nosso corpo físico, ele é muito denso. Aí o nosso perispírito é muito sutil em relação ao corpo físico. E num estado intermediário, nós teríamos daí o corpo etérico, que ele é mais denso que o perispírito, mas é mais sutil que o corpo físico. Então, ele está no estado intermediário, que é chamado campo etérico, que é um campo que existe entre a parte física e a parte espiritual. Por isso que ele é chamado corpo etérico. Então, colocando como conceito, né, do corpo etérico, ele é mais sutil que o corpo físico, mas mais denso que o perispírito. Isso é importante nós guardarmos também. Próxima. Então, através do corpo etérico, é que todas as energias que vêm do espírito em direção ao físico se densificam. Então, quando vem do espírito, chega no perispírito, para chegar, né? Quando chega essas energias sutis no duplo etérico, no corpo etérico, ela vai ser densificada. Então, quando vem um pensamento, nós estamos emitindo, o nosso espírito está emitindo um pensamento, ele é de matéria mental muito rápida. Aí, para que o nosso cérebro físico possa entender esse pensamento, nós temos que diminuir a densidade, aliás, aumentar a densidade, diminuir a velocidade dessa energia mental. E aí é que entra o papel do corpo etérico.
Então, essa matéria mental vai se densificar com ectoplasmas, que é um fluido produzido pelo corpo etérico, tornando esse pensamento mais lento. É o mesmo pensamento, só com velocidade diferente. Então, aí, o nosso corpo, o nosso cérebro físico, a nossa parte física, vai conseguir entender o que o espírito está pensando. Também, vamos pensar assim, toda noite, o nosso perispírito sai para trabalhar, para agir, para fazer alguma coisa no plano espiritual. Por que a gente não lembra do que a gente faz no plano espiritual? Porque o que a gente fez lá não foi densificado. Nós gravamos tudo no nosso pensamento, no nosso cérebro perispiritual, porém nós não temos conhecimento porque o que nós vimos lá não foi densificado. E aí, não chegando ao cérebro físico, nós não temos conhecimento. Por isso que o que a gente faz à noite, a gente não lembra. Por isso que, de vez em quando, a gente tem sonhos. Por quê? Porque parte daquilo que a gente fez no plano espiritual é densificado, e aí o nosso cérebro físico tem algumas lembranças do que a gente fez lá. E ao contrário... Opa, volta, deixa lá ainda. Falta uma partezinha. Aí. E tudo que nós... Por exemplo, vocês estão me ouvindo. O que vocês estão me ouvindo está sendo absorvido pelo cérebro físico. Porém, o cérebro físico, ele não interpreta o que vocês estão ouvindo. Então, o que vocês estão ouvindo vai em direção ao espírito. Então, quando essa audição passa pelo duplo etérico, ela é sutilizada, ela é tirado toda a parte densa, ou seja, é feita uma limpeza ectoplasmática dessas energias mentais e elas se tornam mais sutis. E aí o nosso espírito, né, chega o que foi ouvido pelo físico, pelo cérebro físico, chega no espírito, ele interpreta o que foi ouvido e devolve. Só que isso numa velocidade muito rápida. Então, quando vem de direção do espírito para o físico, é densificado. Quando vai do físico para o espírito, é sutilizado. Quem faz isso é o nosso corpo etérico. Veja a importância do corpo etérico. Agora sim, próximo. Aqui está o exemplo, eu dei o exemplo da audição, aqui está o exemplo da visão. Então, tudo que a gente vê, a gente olha pela parte física, pelo cérebro físico, a gente enxerga, na verdade, pela parte de trás do cérebro. As janelas são os olhos que levam pelo nervo óptico até uma parte de trás do cérebro, que rapidamente vai mandar no caso do duplo etérico, o corpo etérico, que manda para o perispírito. Então, quando vai o que nós vimos vai em direção ao espírito, quando passa pelo duplo etérico, ele aumenta a velocidade. Aí o nosso espírito interpreta aquilo que nós estamos vendo e devolve para o nosso cérebro físico, e aí o nosso cérebro físico interpreta aquilo que nós vimos. Então, isso tudo é uma velocidade muito, muito grande. Então, as energias vão do físico para o espírito e do espírito para o físico, passando pelo duplo etérico, que faz esse ajuste de velocidade da matéria mental, seja da visão, seja da audição, seja do pensamento, seja do sentimento, seja o que for. É ele que faz o ajuste da velocidade. Ok? Eu acho que aí a gente encerra mais uma etapa. Nós falamos do conceito. O que é o duplo etérico? É um intermediário muito importante que fica entre o perispírito e o corpo físico, fazendo alguns ajustes, né? A gente vai ver mais um pouquinho disso aí. Por que não teria comunicação? Porque muitas vezes o espírito comunicante ele está transmitindo, quando ele se liga ao perispírito do médium, porque a comunicação se dá de perispírito a perispírito, as ligações. Então, o perispírito do espírito comunicante, a velocidade do pensamento do espírito comunicante é muito grande, porque ele está no plano
espiritual, está desencarnado. Então, a velocidade mental dele, mesmo que ele seja um espírito inferior, ela é maior, a velocidade mental, porque ele está produzindo isso pelo perispírito, né? Produzindo o pensamento pelo espírito, mas no perispírito a velocidade da matéria mental é muito grande. Então, se não tiver o duplo etérico ou o corpo etérico, para diminuir essa velocidade, então esse espírito comunicante vai se ligar com o perispírito do médium, que vai transmitir esse pensamento em direção ao físico. Então, quando chega, isso vem em velocidade muito grande, de matéria mental. Então, quando chega no duplo etérico, ele vai diminuir essa velocidade para que o médium consiga ter clareza daquela ideia, daquele pensamento, perceber o que o espírito está dizendo, para poder daí falar, escrever, interpretar aquilo que está chegando. Então, sem o duplo etérico, a matéria mental do espírito comunicante é a mesma do nosso perispírito como médio. E tudo que vem do espírito em direção ao físico vem em velocidade muito grande de matéria mental. Então, sem o duplo etérico, vindo nosso ou vindo do espírito, não teria o ajuste da velocidade que a parte física nossa conseguisse interpretar. Ok? Vamos lá, Marlene. Boa pergunta, né? O corpo etérico pode ser visível? Ele é visível. Os médiuns videntes, aí já não precisa ser o médium vidente muito apurada a sensibilidade da vidência. Por quê? Porque como ele é mais denso que o perispírito, ele é mais fácil dos médiuns ver. Muitos médiuns conseguem ver o perispírito. Mas se ele consegue ver o perispírito, que é muito mais sutil que um duplo etérico, claro que ele consegue ver o corpo etérico ou o duplo etérico. Então, ele é visível. O que diferencia? É que ele está sempre acoplado ao físico. Sempre acoplado ao físico. E o perispírito ele muitas vezes está livre, está andando, né? Então, os médiuns videntes, até nós, muitas vezes, quando fixamos o olhar em uma pessoa, a gente consegue ver levemente uma borda acinzentada. Já é o princípio, né, do corpo etérico ali. Então, ele é visível, sim. O Rafael, corpo etérico seria o mesmo denominado em outras doutrinas de aura, sendo este emitido por cores, né? Não. A aura é uma coisa, corpo etérico é outra. A aura são emanações energéticas resultantes do que nós pensamos, do que nós sentimos, porque tudo que a gente pensa e sente é uma energia que vem em direção, né, à parte física. Porém, tudo isso gera essa energia. Então, nós, quando temos pensamentos bons, geramos à nossa volta uma energia luminosa. E isso é aura. Então, o resultado do que nós pensamos e sentimos. Né? Então, corpo etérico é um corpo que produz fluido ectoplasma. A gente vai ver que ele também produz o fluido vital que o nosso corpo precisa. Então, ele vem para vitalizar. A gente vai ver quando falar das funções. O duplo etérico, ele vitaliza a parte física e cria mecanismos, no caso do ectoplasma, para ajustar os pensamentos, as energias, né, que vêm em direção ao físico. A aura já é um resultante do pensamento e sentimentos, né, que nós geramos essa energia. Então, o corpo físico nosso, o nosso pensamento físico, quando chega no físico, ele não vai gerar aura. A aura, ela é gerada a partir do nosso espírito, quando ele emite essa energia, chegando no perispírito, ele já vai começar a expandir essa energia. Então, a aura é a emissão de energias. E corpo etérico é um corpo que tem funções muito definidas nesse processo encarnatório nosso. O Gelson,
Existe alguma diferença na força do corpo etérico entre crianças, jovens, adultos e idosos pela natureza da disposição física? Ele existe sempre a diferença no sentido assim de certas funções que, quando a gente é médium, a gente consegue agilizar mais certas energias. Porém, as funções de um corpo etérico para criança, jovem, adulto, idoso, a função principal, primordial, é produzir fluido vital para vitalizar a parte física. Produzir ectoplasmas para densificar os pensamentos, os sentimentos que vêm em direção ao físico, né? Então, isso é igual para todos. Agora, existem pessoas que produzem mais ectoplasmas. Então, essa produção maior de ectoplasma faz com que essa pessoa se torne uma facilitadora para proporcionar efeito físico. Então, muitos jovens produzem ectoplasma e esse ectoplasma, às vezes, se acumula porque ele não é gasto em alguma atividade. Por isso que sugere-se que os jovens façam, né, bastante exercícios físicos, que tenham bastante agilidade, para que esse ectoplasma produzido consiga ser utilizado e não fique acumulando. Porque existe, né, até em pesquisas, que aonde acontecem, às vezes, efeitos físicos, a maior parte é pela presença de jovens. Por quê? Porque o jovem acumulou muito ectoplasma e que esse ectoplasma está sendo aproveitado pela espiritualidade para gerar o efeito físico. Então, as funções são as mesmas. O que difere é uma ou outra coisinha em relação àquilo que foi produzido, ao ectoplasma, aos fluidos vitais, e assim vai. Vamos lá, Jorge. Quando o corpo físico morre, o corpo etérico também vai desaparecer, porque ele é um corpo que ele surge com a encarnação e vai desaparecer com a desencarnação. Eu vou explicar isso no final, bem no final, mas ele desaparece sim. Espíritos trevosos podem se utilizar do corpo etérico depois do desencarne? Podem. Pode, porque o duplo etérico, o corpo etérico, ele é o que tem muito fluido vital. Então, isso até nas obras de André Luiz cita muito sobre essa questão. Vou falar um pouquinho mais sobre isso no processo de desencarne, mas espíritos ainda necessitados de muita energia vital vão nos cemitérios sugar os duplo etérico de quem está lá apegado à matéria. Vamos lá. Natureza do corpo etérico. Do que ele é feito? Como é que ele existe, né? Vamos lá. Então, a origem do corpo etérico. A origem dele, como todos os corpos que envolvem o espírito, sempre a origem vai ser a mesma. A origem primitiva, que é o fluido cósmico universal. Todos eles têm a mesma origem. O perispírito vem do fluido cósmico universal, o corpo físico também, e o corpo etérico também. O que difere? Estados da matéria diferentes. Estão apenas em estados diferentes. Um mais sutil que o outro, mas tem a mesma origem. Próximo. Então, dada a sua organização, ou seja, a gente viu que ele é mais denso do que o perispírito e menos denso do que o corpo físico. Então, dada essa organização, o corpo etérico, pela sua origem, natureza, função, ele pertence à parte física. O corpo etérico não consegue acessar o corpo etérico. Ele não tem como acessar a parte espiritual. Ele é muito denso para entrar no mundo espiritual. Por isso, ele pertence à parte física pela sua densidade. Então, se a pessoa desencarna, ela tem que deixar o corpo etérico para poder ascender aos planos espirituais. Isso está nesse livro da Alma Humana, capítulo 3, ali. Próxima.
Então, o corpo etérico utilizado, né, por nós, ele é constituído de matéria do plano etérico. Lembra que eu falei que existe o plano físico, o plano etérico e o plano espiritual? É um plano intermediário. Só que é um plano intermediário em que não existe ação. Ele existe fisicamente, mas ele não é um plano que a gente não age no plano etérico. Então, ele é um plano intermediário, só que nós não temos atuação nesse plano. Porém, nós temos várias coisas que, de lá, nós necessitamos. E uma delas está aí, né? É o corpo etérico formado de matéria deste plano, que é um plano intermediário entre o plano físico e o plano espiritual. Mas ele pertence muito mais à parte física do que à parte espiritual. Então, a contextura do corpo etérico varia conforme seja o tipo biológico humano. Isso é importante também. Ele é mais sutil e delicado quando a gente está num estado espiritual superior. Então, ele é um corpo etérico mais sutil. Ele se torna mais sutil quando a gente está mais espiritualizado. Ele é mais denso nas criaturas primitivas. Ele é o mesmo princípio do perispírito. O perispírito também acontece a mesma coisa. Em pessoas mais espiritualizadas, o perispírito é mais sutil. Em pessoas ainda materializadas, o duplo etérico é mais denso, ou primitivas, ali como está ali. Então, ele segue a mesma lógica, né? Próxima. Então, o corpo etérico ele é constituído de um fluido denso, quase material, mas ainda coberto a visão humana. Então, o nosso espectro de visão ainda não enxerga claramente o corpo etérico. Mas, como foi feita uma pergunta ali, a pessoa que tem a sensibilidade da vidência facilmente consegue enxergar o duplo etérico. Então, ele tem a importantíssima função, como a gente já viu, falou um pouco, né, de servir de filtro entre os planos material e espiritual, além daquelas questões da mediunidade que a gente já falou lá no início, né? E a importância que ele tem na mediunidade. Então, esse corpo etérico ele funciona no limiar do mundo espiritual e no limiar do mundo físico, ou seja, entre esses dois planos. Ele está ele é mais sutil que a parte física e mais densa que a parte espiritual. Está no meio, no limiar entre os dois. Próxima. A gente já falou, ele é um invólucro energético, vibratório, luminoso, vaporoso e provisório, que coexiste junto com o corpo físico. Então, ele existe, ele vai energeticamente passando fluido vital, vitalizando a parte física, e coexiste com o físico. Morreu o físico, também vai morrer o corpo etérico. Próximo. Então, o corpo etérico seria a reprodução exata, como eu falei, né? É a cópia exata do corpo físico, apenas um pouquinho maior. Aqui ele fala que se distancia ligeiramente da epiderme, formando uma cópia vital e de contornos iguais. Então, fluidicamente, é um corpo, ele não é só essa voltinha que está aí, não, ele é um corpo inteiro. Só que como ele é de uma matéria mais sutil que o corpo físico, um interpenetra o outro. Próxima. Então, esse corpo etérico ele tem uma aparência branca, meio vamos colocar assim, esbranquiçada quando é mais sutil, ou acinzentada quando ele é um pouquinho mais denso. Então, quanto mais evoluído é o espírito, mais claro é o duplo etérico. Essa energia, né, esse corpo energético que está à sua volta. Se estende em condições normais cerca de 1 centímetro além da superfície do corpo físico. Então, levemente maior que o corpo físico. E ele atua como um intermediário entre o corpo físico e o corpo espiritual. Não sendo, portanto, um veículo de consciência. Ele está ligado com a consciência física. Mas ele é muito importante nessa filtragem energética que a gente falou, entre o que vem do espírito para o físico, o que vai do físico para o espírito, e também na produção de ectoplasma e o fluido vital
que vai ser absorvido pelo corpo físico. Então, o ser humano não utiliza esse corpo para atuar no plano etérico. Levemente eu falei isso atrás, né? Então, não existe atuação nossa no plano etérico. Mas nós atuamos sempre no plano material e no plano espiritual. No plano etérico, não. Por isso que quando a gente dorme, o corpo etérico fica junto do corpo. Quem se desprende é o perispírito. Ele sai. O corpo etérico, não. Próxima. Então, o corpo etérico ele é permanentemente acoplado ao corpo físico. E só é utilizado por encarnado. Desencarnado não tem, porque não necessita deste corpo, né, para agir. Quem precisa dele é a parte física. Uma pergunta do Jorge aqui. Em morrendo o corpo físico, também morrerá o correspondente corpo etérico. Então, o corpo etérico ele dura mais ou menos, no máximo, isso depende de cada situação, levará em torno de 40 a 60 dias para se decompor. Vamos lembrar que um corpo físico, ele leva em torno, né, a decomposição total leva em torno de 3 anos para ficar só os ossos, né? Então, ele leva de 40 a 60 dias para a decomposição do corpo etérico. Isso é em alguns casos. A maioria é mais rápido para fazer essa decomposição, mas em alguns casos leva de 40 a 60 dias. E aí é que esse corpo daí ele vai ficar bem próximo, a gente vai ver para frente isso, ele vai ficar bem próximo à parte do corpo físico, né, no cemitério, por isso que os espíritos vampirizadores lá vão buscar sugar a energia vital deste corpo. Próxima. Bom, nós falamos da natureza, né, do que ele é formado. Agora que vai chegar umas partes bem interessantes. Vamos lá. Funções do corpo etérico. Qual que é o papel do corpo etérico? Vamos lá. Então, a sua primordial função é de servir de ligação entre o perispírito e o corpo carnal. E ele funciona como fosse um filtro. Lembra que eu falei do filtro? Por isso que é importante na mediunidade. Ele tem que filtrar essa energia que vem em direção ao físico. Por quê? Porque aí ele protege o físico de muitas coisas que podem desestruturar o corpo físico. Então, por exemplo, no nosso perispírito, nós, vamos imaginar assim, de repente o nosso espírito, nós estamos com muita raiva de alguém. Criamos alguma coisa que nos gerou um sentimento negativo muito grande de raiva. Essa energia raivosa, quando ela vem em direção ao físico, porque nós estamos encarnados, ela vai ter, a tendência dela é vir, né? Ela vai chegar no perispírito e vai vir em direção ao físico, essa raiva. Aí o duplo etérico, muitas vezes, ele segura grande parte, ele filtra grande parte dessa energia negativa da raiva, fazendo passar uma mínima parte para o corpo físico. E muitas vezes essa mínima parte já nos desestrutura, já causa mal-estar, várias situações no corpo físico. E aí ele devolve para o perispírito essa carga negativa. Ele não deixa passar essa carga, por quê? Porque colocaria em risco a vida física. E quando ele devolve para o perispírito, aí o André Luiz conta para nós que muitas vezes dos nossos pensamentos e sentimentos criam-se manchas escuras no perispírito. São essas energias que não desceram para o físico, foram impedidas pelo duplo etérico, do corpo etérico, para preservar o corpo etérico. Por isso que essas cargas negativas poderiam gerar doenças muito graves na parte física. Então ele filtra, ele não deixa chegar essas energias negativas. Isso pode também, um espírito, ao tentar se comunicar conosco, ele vai se ligar diretamente com o nosso perispírito.
E esse espírito está com uma carga negativa, uma raiva muito grande. Por isso que é importante ter o duplo etérico. Porque o duplo etérico vai fazer com que essa carga negativa que aquele espírito estava mandando não chegue no corpo físico, devolvendo para o espírito comunicante. Então, vejam que essa é uma das principais, a sua função primordial é servir, então, de uma espécie de filtro que protege o corpo físico. Próxima. Então, o corpo etérico é o responsável por tudo que vem do perispírito para o corpo físico. Então, as suas principais atividades são captar, filtrar, reciclar, transformar e canalizar para o físico todas as energias. E vice-versa, do corpo físico em direção ao nosso perispírito. Então, quando a gente fala captar, filtrar, reciclar, transformar e canalizar, a gente está falando que o corpo etérico, então, é uma espécie de usina. Por quê? Porque ele transforma, ele capta uma energia, vai filtrar essa energia, vai ver se o nosso corpo físico é capaz de suportar aquela energia. Se não for capaz, né, ele vai devolver para o perispírito. Quando vai daí do corpo físico para o perispírito, ele transforma a energia vinda do físico para o perispírito, ele transforma, ajustando essa energia, ou seja, tornando ela menos densa, para que o nosso perispírito possa transportar até o espírito aquela informação que é percebida pelo corpo físico. Então, vejam as funções do nosso corpo etérico, como são importantes. É o corpo etérico que preserva, que cuida da vida do físico. Próximo. Então, o corpo etérico, como eu chamei de usina, né? Sendo uma usina de energia, é nele aonde ocorre a captação, filtragem, reciclagem e transformação de todas as energias que vem do perispírito em direção ao corpo físico e do corpo físico em direção ao perispírito. É ele o responsável, então, de fazer toda essa transformação e ajuste das energias. Então, quando vem um pensamento que é muito rápido, o duplo etérico, né, ele vai ajustar, diminuindo a velocidade para que o nosso cérebro físico interprete. Quando vai alguma informação física em direção ao perispírito, ele acelera essa matéria mental, emocional, para que o perispírito possa perceber. E daí transmitir para o espírito e seja feita a interpretação de tudo isso. Próxima. Aqui eu tentei fazer um desenho para ver se fica claro. Vamos lá. Então, as energias que estão vindas do perispírito devem ser adaptadas para poderem ser assimiladas pelo corpo e vice-versa. E aí eu fiz ali o desenho em que vem energias sutis de uma cor mais leve, né? E aí, quando ela passa pelo corpo etérico, ela vai ficar densificada. Eu coloquei ali numa forma mais grossa, numa cor mais densa ali, para vocês tentar entender como que isso funciona. Então, o corpo etérico é o que faz a adaptação de todas as energias. Quando a gente fala energia, a gente está falando energia do pensamento, energia do sentimento, energia emocional, energia dos desejos, das vontades. Tudo isso gera energia. Mas também podem ser energias que nós captamos de outro espírito. Então, todo tipo de energia, quando a vinda do espírito chega no perispírito até o corpo etérico, ela está numa velocidade muito mais sutil, rápida. E aí, quando ela passa pelo corpo etérico, ela se torna densa, mais lenta, que aí o nosso corpo físico pode assimilar sem se danificar. E ele consegue interpretar os nossos pensamentos do espírito, tudo, né? Quem faz essa densificação, lembrando, é o ectoplasma que é produzido pelo próprio corpo etérico. Próxima. Aqui nós vamos fazer algumas citações sobre chakras, né, os centros de forças e o corpo etérico.
Lembrando que na próxima aula a gente só vai falar sobre centros de força e chakras. Ok, vamos responder ao nosso amigo Sérgio, lá de Porto União, União da Vitória. As pessoas que visualizam conseguem separar as luzes da aura e as do corpo etérico? Sim, porque até o Rafael citou, as energias da aura, essas luzes da aura, elas são coloridas. E lembra que o duplo etérico ele é ou esbranquiçado quando é mais sutil, ou acinzentado quando é mais denso. E as energias dos nossos pensamentos, sentimentos são coloridas, tem cores, tem vários matizes. Então, os médiuns, no caso, conseguem separar uma da outra devido a essa questão das cores. Né? Jorge, vamos lá. O que dependeria o tempo para decompor o corpo etérico? A gente já vai ver essa questão, porque quando a pessoa desencarna e é muito apegada à parte física, o perispírito continua ligado ao corpo etérico. E, de certa forma, a gente vai ver daqui a pouco falar do fluido vital, o perispírito continua alimentando por algum tempo o corpo etérico. Então, isso faz com que ele persista mais tempo sem se decompor. Então, depende do quê? O nosso desapego. Quando a gente não tem mais apego à matéria, se nós desencarnasse, tudo ia ser rápido. Por quê? Porque sempre vai ter a equipe espiritual, assim como tem as que nos ajudam a encarnar, tem as que ajudam a desencarnar. Eles esgotariam toda a energia vital presente no corpo etérico, e ele sem energia vital e sem ligação nenhuma com o perispírito, automaticamente ele começaria a desintegrar já em seguida. Essa carga devolvida não vai até o espírito novamente? Por que fica no perispírito essa carga? Eu queria que você dissesse para mim qual carga que é, Jorge. Só para mim entender. Logo em seguida, você faz de novo e nós voltamos aí. Vamos lá, Leia. Diz lá, não vou lembrar o livro que li, mas comentava que quando sentimos muito cansado, aéreo, o duplo etérico está danificado. Isso pode acontecer e como restaurar? Eu diria assim que essa questão do cansaço, ele tem a ver com o duplo etérico, mas tem a ver com o fluido vital do duplo etérico. E daí, isso tem a ver com os sentimentos. Eu vou explicar isso já na sequência. Aguarde um pouquinho, Léo. Vamos lá. Bom, como eu comentei, chakras, né, centros de força, a gente vai ter uma aula completa. Mas aqui eu só queria fazer uma citação bem rápida para a gente distinguir essa questão. Então, o nosso corpo etérico não possui órgãos como o corpo físico, não precisa. E o nosso perispírito também, ele possui órgãos, mas o nosso corpo etérico não. Os chakras são os principais órgãos do corpo etérico, os centros de forças, né? E eles são os responsáveis pela absorção e canalização dos fluidos, das energias que vão chegar ao corpo físico. Então, os principais órgãos do corpo etérico são os centros de forças. Próxima. Isso quer dizer, né, que o corpo etérico tem, lembra que eu citei lá atrás, o corpo etérico tem centro de força e que o nosso perispírito também tem. Internamente, os chakras são ligados entre si por condutos, uma espécie de canais ou veias por onde flui energias. No nosso corpo físico, os canais que nós temos são as veias, né? E veias de energia são sangue no corpo físico. No corpo etérico e no perispírito são energias que fluem entre os centros de forças ou chakras. Como isso é um estudo muito antigo, existe já uma linguagem morta, o sânscrito, que esses canais, lá na antiguidade, desde a antiguidade, eram conhecidos como nadis. Mas são canais, espécie de veias que interligam
os centros de forças internamente dentro do corpo etérico e dentro do perispírito. Próxima. Então, o perispírito tem centro de força, o corpo etérico tem centro de força, o corpo físico não. No corpo físico tem plexos nervosos. E cada centro de força, cada chakra do perispírito corresponde ao mesmo centro de força no corpo etérico. E todos eles estão ligados por laços fluídicos. Existe laço fluídico entre o perispírito e o corpo etérico, e entre o corpo etérico e o corpo físico. Próxima. Então, as comunicações mediúnicas são feitas através dos chakras do perispírito e do corpo etérico, que captam as vibrações do espírito comunicante e as transferem para as regiões correspondentes na matéria física. Então, só para frisar, né, a importância que nós estamos falando, o nosso curso é curso de mediunidade, então, as comunicações mediúnicas, os laços fluídicos que existem entre o espírito comunicante e o nosso perispírito, esses laços vão se ligar através de laços fluídicos com o nosso perispírito, nos centros de forças, que automaticamente, já ligando no perispírito, né, o espírito comunicante vai se ligar aos centros de força do nosso perispírito, né, e automaticamente vai ter a ligação com a matéria física nossa. Claro que vai passar por todo o filtro, toda essa questão ali, para adequar o ajuste para que o médium não sofra com a comunicação. Então, os chakras ou centros de força do corpo etérico são temporários. Por quê? Porque nosso corpo etérico vai deixar de existir. Já os centros de forças ou chakras do perispírito são permanentes. Mas lembrando, isso tudo a gente vai ver na próxima reunião inteirinha. Vamos falar sobre centros de forças ou chakras. Próxima. Vamos falar agora da relação que existe entre fluidos vitais e o corpo etérico. Aqui que é importante. E esse é muito importante nós entendermos como funciona esse processo. Já que uma das funções principais do corpo etérico é enviar para o corpo físico os fluidos vitais. Tanto é que existem doutrinas que, em vez de chamar de corpo etérico, duplo etérico, chamam de corpo vital, que é o corpo que vitaliza, então, a parte física. Vamos ver como é que funciona isso. Então, volta. Isso. O fluido cósmico universal, ele é absorvido por todos os centros de forças. Então, nós estamos imersos num grande universo aonde existem muitos fluidos, e o principal é o fluido cósmico universal, que ele é absorvido por todos os centros de forças. Esse fluido cósmico ele pode estar sendo emanado pelo Sol, já transformado, né? Então, existem muitas doutrinas espiritualistas que falam que o fluido vital é absorvido absorvido pela energia que vem do Sol. Mas ele é a energia livre que vem do Sol também. Mas é a energia livre que está no espaço, o fluido cósmico universal. Todos os centros de forças absorvem o fluido cósmico universal. E eles são absorvidos pelos centros de forças do perispírito. E aí nós temos alguns centros de forças, nós temos os superiores, e ali eu circundei em vermelho, né? Os centros de forças intermediários, onde está o centro cardíaco, o centro esplênico e o centro gástrico. Daí os intermediários são os responsáveis de transformar o fluido cósmico universal em fluido vital. Eu estou chamando de fluido vital espiritual porque ele é feito pelo perispírito. Então é um fluido vital mais sutil. Só fazendo um reforço.
quando a gente se alimenta na parte física aqui, qual é a região que vai o alimento? Não é a região intermediária, onde está o estômago, né? Onde está todo esse processo digestivo nosso. Então, essa parte intermediária, né, é onde se encontram os órgãos responsáveis para transformar o nosso alimento em nutrientes, fisicamente. No perispírito é a mesma coisa. Então, nós absorvemos o fluido cósmico e essa região intermediária é a responsável de transformar em fluido vital espiritual. Próxima. Agora sim, né? Então, esses chakras intermediários do perispírito são os responsáveis pela transformação do fluido cósmico universal em fluido vital espiritual, que é um fluido mais sutil. Aí, esse fluido sutil ele é metabolizado, é utilizado pelo perispírito. É quem produz, então, inicialmente fluido vital é o perispírito. Aí, esses chakras também agora, centros de forças do perispírito, do corpo etérico, eles absorvem esse fluido vital espiritual, um fluido vital mais sutil, e eles vão transformar esse fluido vital sutil, fluido vital espiritual, em fluido vital físico. Ou seja, quando o corpo etérico absorve fluido vital vindo do perispírito, vai se misturar esse fluido vital ectoplasma, que vai densificar esse fluido vital, e aí esse fluido vital, o corpo etérico vai fazer com que chegue no corpo físico, irrigando o corpo físico. Aí a Leia fez a pergunta, né? O que pode fazer com que a pessoa, às vezes, sinta cansaço? Questão. Então, nessa parte intermediária está o chakra cardíaco, esplênico e o gástrico. O centro de forças cardíaco, ele é o responsável pelas energias dos sentimentos, as energias emocionais. Então, quando eu tenho sentimento negativo, eu vou criar uma energia negativa, e essa energia negativa, eu estou com raiva, eu vou criar uma energia negativa que vai ficar nessa região intermediária. E aí, a produção de fluido vital espiritual vai ficar comprometida. Eu vou produzir menos fluido vital do que o necessário, porque eu estou com um sentimento negativo. Isso por quê? Porque o centro de força, né, cardíaco está muito próximo, ligado proximamente com o esplênico, que é o principal responsável pela produção de fluido vital. Então, quando eu produzo menos fluido vital, eu vou sentir cansaço. Então, o que eu faço para eliminar esse cansaço? Melhoro meus sentimentos. Ok, Léa? Próxima. Então, aqui tem um outro desenho para a gente tentar entender, né? Então, o corpo etérico é responsável pela vitalização do corpo físico. Isso é uma das principais funções do corpo etérico. Como é que ele faz isso? Pegando o fluido vital que foi produzido pelo perispírito, quando absorveu o fluido cósmico universal, né? E aí ele vai densificar esse fluido vital que veio do perispírito, densificando através da mistura do fluido vital com o ectoplasma, e aí ele vai vitalizar o corpo físico. Então, esse fluido vital sutil, fluido vital espiritual, mais ectoplasma, vai ficar, né, fluido vital denso. Que é dessa forma que o corpo etérico, então, exerce a função de vitalização do físico. Então, ele é o responsável de criar o fluido vital, ou de transformar o fluido vital sutil, transformar em fluido vital denso, para poder irrigar com fluido vital a parte física. Próxima. Aqui seria aquela mesma lógica que eu fiz, né, anteriormente.
Entre as funções do corpo etérico, uma das principais é absorver fluido vital espiritual e densificar, enviando para o físico. Então, do perispírito ao corpo etérico, fluido vital sutil. Quando passa pelo corpo etérico, ele fica densificado. E aí o corpo físico consegue absorver, né? Próxima. Pronto. Já encerramos mais um. Agora sim, vamos lá, Jorge. Seria o excesso de energia que o corpo etérico não deixa passar para o corpo físico. Agora eu entendi. Então, aquela energia negativa, lembra que nós falamos que o corpo etérico ele serve de filtro, não deixa passar aquela quantidade, aquele excesso de energia negativa, porque senão iria danificar o corpo físico. Então, ele deixa passar um pouco, aquilo que o corpo pode e consegue absorver, e o resto ele devolve para o perispírito. Essas energias que voltam para o perispírito, elas vão se acumulando, formando manchas. Aí existem duas formas de nós eliminarmos essas manchas, essas energias negativas acumuladas. A primeira é uma transformação da pessoa. A partir dali, de um momento, ela começar a ter pensamento e sentimento bom sempre. Fazer a sua reforma íntima. Porque energia boa vai consumir a energia negativa acumulada. Se eu só vou produzir energia boa, aí eu vou dissolver aquela energia negativa que está acumulada no perispírito. É fácil ser bom? É fácil ser totalmente bom? Não, não é. Por isso que quando nós encarnamos, nós nascemos com certos pontos nevrálgicos no corpo físico, que nós colocamos assim o título de doença, que são formas de nós drenarmos aquelas energias negativas que estão acumuladas no perispírito. Então, as enfermidades são, no preparo da nossa encarnação, já é preparado o nosso corpo físico com pontos aonde vai drenar as energias acumuladas. Então, como eu falei, existem duas formas, ou pelo amor, ou pela dor. As duas formas. Atualmente, a gente tem preferido, né? Porque a gente não tem forças para ser totalmente bom, a dor. Quem de nós que não tem enfermidades para drenar as energias acumuladas no perispírito? Por isso que o André Luiz e vários espíritos dizem que a origem das nossas enfermidades está no perispírito. Ok? Vamos ver agora do Sérgio aqui. A lâmpada de Tesla e a bioeletrografia, Foto-Kirlian, captam quais energias? Do perispírito, centro de força, fluido vital físico, corpo etérico, ou da aura, ou ainda outra. Nós lá na Faculdade Espírita estávamos fazendo um estudo sobre isso e estávamos chegando à conclusão de que boa parte das fotos Kirlians eram energias elétricas do próprio corpo físico. Em alguns casos, nós não conseguimos ligar com a parte física, que aí ficou uma sugestão que fosse da aura, energias da aura, daí, né? Energias oriundas do que pensamos e sentimos. Isso ainda não ficou muito claro se é físico ou se é, vamos chamar espiritual, da aura. Existem ainda estudos em andamento, mas ainda não está conclusivo. Quando nós estávamos estudando, a maior tendência que estava tendo é que eram energias elétricas da própria parte física. Ok? Vamos falar um pouquinho do ectoplasma. O ectoplasma, que é o principal, né, fluido que o corpo etérico produz, e só ele produz. O nosso perispírito não produz ectoplasma, só o corpo etérico produz. Então, essa é uma outra função específica do corpo etérico, que aí ele capta, ele absorve pelos seus centros de forças energia cósmica e transforma em ectoplasma. Próxima. O próprio André Luiz, em suas obras, diz que a origem da formação do ectoplasma está situada entre a matéria densa e entre a matéria espirítica. O que tem entre o corpo físico e o perispírito? Corpo etérico. Né? Então, é o corpo etérico responsável por produzir ectoplasma.
Próxima. Os espíritos não produzem ectoplasma, porque não possuem corpo etérico. Só os encarnados que produzem ectoplasma. Para que serve ectoplasma? Ele é um fluido que consegue interligar o plano físico com o espiritual. O que quer dizer isso? Ele quer dizer que esse ectoplasma é o que consegue fazer, a gente vai ver já no slide seguinte, ele consegue fazer com que o perispírito se ligue à parte física através desse fluido. Ele é uma espécie de uma cola que atrai, né? Um fluido que atrai o perispírito para a parte física. Por isso que existe enquanto somos encarnados. Então, ele é um fluido específico para atrair o perispírito em direção ao corpo físico. E daí eu chamo de uma espécie de cola, para ficar, né, que cola. Enquanto existe o duplo etérico, essa cola está sendo produzida. Desencarnamos, deixa de produzir, desliga-se, né? Aqui está, ó, né? Então, o ectoplasma une um organismo a outro. Então, ele atrai, ele liga, ele fixa o perispírito à parte física. O perispírito se une primeiro ao corpo físico, ao corpo etérico, e como o corpo etérico está ligado ao corpo físico, então, enquanto encarnado, existe essa atração, essa ligação, essa fixação do perispírito, então, com o corpo físico. Então, o ectoplasma faz esse papel. Ele liga um corpo ao outro. Existem pessoas que confundem o ectoplasma com o fluido vital. São fluidos diferentes. O fluido vital é o que dá vida ao corpo. Então, eu peguei aqui, coloquei, para dar um exemplo, eu coloquei uma parede ali, onde tem tijolos, né? Então, cada tijolo seria como fossem átomos, moléculas, células. E entre os tijolos, entre os átomos, moléculas, existe um fluido que liga, une um ao outro, mas isso dentro do próprio corpo, dentro do corpo. Então, o fluido vital dá vida, ele ativa todos os átomos, todas as moléculas, todas as células. Ele é o elemento que associa tudo isso, dando vida, dando movimento ao corpo. Então, fluido vital é o que gera vida, que dá movimento ao corpo. Ectoplasma é que une um corpo ao outro. Essa é a diferença. Próxima. Existem pessoas que produzem mais ectoplasma do que outras. Então, essas pessoas são denominadas de médios de efeitos físicos. Então, isso é bem conhecido no nosso meio espírita, né? Que existem pessoas que doam mais, que produzem mais ectoplasma um do outro. Bom, e agora chegamos no nosso último item, a importância do corpo etérico na desencarnação. Ô, Sanito, um abraço para você, Sanito. O animal e o vegetal e o mineral produzem ectoplasma também. Todos eles. Cada um tem, né, como tem seu processo evolutivo, tem um espírito ali ligado à matéria. Então, se tem um espírito ligado à matéria, precisa de ectoplasma. Então, tudo que tem essa ligação material e espiritual, para ligar um outro, precisa de ectoplasma. Claro que o ectoplasma de um vegetal é muito mais rudimentar do que o do ser humano, mas existe sim. Em cada reino da natureza, também ligou o espírito, algum espírito, com o espírito, o que nós quisermos chamar, né, ligou a parte material à parte física, precisa de ectoplasma para fazer essa união. Ok? Então vamos lá. Desencarnação e o corpo eterno. No Livro dos Espíritos, questão 155. Como que se opera a separação da alma e do corpo? E aí a resposta: rompidos os laços que a retinham, a alma se desprende. Então, existem laços que ligam
a parte física à parte espiritual, ao perispírito. Quando rompe os laços, a alma se desprende. Edson, tem uma pergunta do Sanito tampando a frente do... Questão 150, obrigado. Questão 150A. E essa separação, esse rompimento dos laços, se dá instantaneamente por brusca transição? E aí a resposta dos espíritos. A alma se desprende gradualmente. Ou seja, vai desligando laço por laço. Próxima. No livro Obreiros de Vida Eterna, diz para nós que primeiro vão se desfazer os laços do centro vegetativo, depois do centro emocional e, finalmente, os laços do centro mental. Eu vou pedir para o Edson dar um enter ali, que começa a desencarnar o processo ali, vocês vão ver como é que funciona. Ali, ó. Então, primeiro você vai se desligar o corpo físico do corpo etérico, depois do corpo etérico e o perispírito. Então, gradualmente vão se desligando laço por laço. Aí está feito o desencarne, fica o espírito ligado só ao perispírito, ok? Próximo. Então, para que não ocorra um desligamento brusco do perispírito com o corpo físico, por isso que primeiro se desliga o corpo físico do corpo etérico. E depois o corpo etérico do perispírito. Isso vai acontecendo, então, pelo enfraquecimento dos laços fluídicos. E isso, de certa forma, suaviza o desencarne. Aperta lá um enter lá para nós desencarnar de novo. Aí. Olha como é que funciona. Então, na primeira fase ali, desencarnou, né, a parte física do corpo etérico. E depois o corpo etérico do perispírito. O corpo físico vai levar em torno de 3 anos para se decompor, vai sobrar só os ossos. E o corpo etérico em torno de 60 dias para dissolver. Isso não é uma regra, os 60 dias. Tem alguns casos que vai imediatamente começa já a dissolver, né? Ok. Próxima. Então, durante a encarnação, a desencarnação, o corpo etérico funciona como se fosse um amortecedor, suavizando essa passagem, né, do perispírito para o além. Então, ele desliga primeiro um do outro, né, o corpo etérico do corpo físico, para depois desligar o perispírito. Então, isso suaviza a desencarnação. Não é um choque tão grande. Próxima. Existe diferença de desencarne entre pessoas? Né? Vamos ver como é que funciona o desencarne e a situação moral das pessoas. Próxima. Questão 154 dos Espíritos. Kardec pergunta, é dolorosa a separação da alma e do corpo? Kardec, na verdade, queria saber se doía morrer, né? Se doía para a gente desencarnar. E os Espíritos responderam, não, né? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Temos que fazer um parênteses aqui. Claro que ele estava falando de uma pessoa desapegada, de boa moral, aí não sofre nada durante o desencarne. E existem situações em que o desencarne não é tão suave assim, não. Vamos ver essas situações aí. Então, vamos falar agora, de uma forma geral, né? As pessoas de bem e desapegadas da matéria. Como é que acontece? Então, o desligamento dos laços entre o corpo etérico e o corpo físico e entre o corpo etérico e o perispírito é imediato. Então, uma pessoa de bem, uma pessoa desapegada da matéria, a pessoa espiritualizada. Dá um enter lá, Edson. Vejam que todos os laços vão se desfazer imediatamente, olha. É rápido esse desencarne. Então, esse desencarne desse formato, ele é rápido, não dói para ninguém, né? A pessoa não sente dor, nem sofrimento, e também não passa por nenhum estado de perturbação, porque ficou tudo desligado. Isso é imediato. Próximo. Agora, tem pessoas que têm tendência ao mal e apegadas à matéria. Ter tendência ao mal não quer dizer que essa pessoa seja mal. Vamos nos colocar nesse exemplo aí. Nós, muitas vezes, buscamos o bem.
Mas quando alguém fala mal de nós, alguém faz alguma coisa errada contra nós, como é que nós agimos? Nós temos tendência ao mal ou não? Para querer não perdoar, querer se vingar? Temos que nos alertar, né? Então, como é que acontece nesse momento aí? O desligamento dos laços fluídicos entre o corpo físico e o corpo etérico é imediato. Porém, o laço do chakra coronário entre o corpo etérico e o perispírito permanece ligado por alguns dias, semanas e até meses. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 155A. Mostra para nós, Edson, dá um enter aí. Então, entre o corpo etérico e o corpo físico, os laços vão se desfazer todos, imediatamente. Opa, deu uma travadinha. E só vai sobrar um laço ali, que é o laço entre o chakra coronário e o chakra coronário do perispírito e o coronário do corpo etérico. Vai sobrar só um laço. Nesse caso, a pessoa experimenta algum tipo de sofrimento e também passa por um estado de perturbação devido à permanência da ligação entre o perispírito e o corpo etérico. Como vai ficar uma ligação entre o perispírito e o corpo etérico? Olha, vai ficar dessa forma aí. Vamos lembrar, o corpo etérico ele não pode viver no plano espiritual. Ele vai ficar próximo ao corpo físico, próximo ao túmulo dele. Ele vai ficar lá no cemitério. Mas fica um laço ligando o corpo etérico ao perispírito. O perispírito vai conseguir andar, vai conseguir sair, só que ele não vai conseguir ascender. Ele pode ir para vários lugares, só que ele não vai conseguir ascender para o plano espiritual, porque está ligado ao corpo etérico. Ele vai ficar no plano físico. Só que não vai poder agir no plano físico porque não tem corpo físico. O corpo etérico não age no mundo físico. Então a pessoa passa por um estado de perturbação. Quem conhece, já é espiritualizado, vai entender. Desencarnou, agora, né, vai pedir ajuda. Agora, quem não conhece a parte da espiritualidade, como funciona, vai achar que está encarnado, porque está ali no mundo físico, só que ninguém vai falar com ele. Vai buscar o seu lar, vai ficar perturbando por um tempo aqui. E aí pode ser que leve até 60 dias, lembram? Para poder se desligar disso aí. Então ele passa por um estado de perturbação. Mas isso são pessoas que têm tendência ao mal e apegadas à matéria. Ok? Próxima. E agora, aquelas pessoas suicidas, os violentos, as almas pervertidas. Nesse caso, o desligamento dos laços fluídicos entre o corpo físico e o corpo etérico é imediato. Então, sempre vai ser imediato o desligamento entre o corpo etérico e o corpo físico. Porém, os laços entre o corpo etérico e o perispírito permanecem ligados por alguns dias, semanas e até meses. Livro dos Espíritos, questão 155A. Agora, a pessoa... Dá um enter lá, Edson. Vamos desencarnar aí, ó, a pessoa violenta aí. Então, percebo que sempre é imediato o desligamento entre o corpo etérico e o corpo físico. Mas os demais laços vão permanecer ligados. E o corpo etérico vai estar saturado de energia vital, de resíduos vitais. Lembrem disso, né? Então, a pessoa vai experimentar muito sofrimento. Porque esse corpo etérico vai estar ligado à parte física, vai estar próximo à parte física. Então, como ele não vai se afastar do corpo físico, ele vai vivenciar o seu corpo físico se decompondo. E isso causa um problema de perturbação muito grande para essas pessoas. Então, ele vai levar, então, no máximo, ali 60 dias nesse estado. E aí é que vai passar por um sofrimento muito grande. Como ele vai estar com vários laços ligando o perispírito ao corpo etérico, o perispírito vai conseguir sair, andar, mas ele rapidamente sempre vai estar voltando próximo ao corpo etérico. Então, o perispírito dele vai sair, andar e logo volta para o cemitério. Sai, andar, logo volta para o cemitério.
E aí, então, ele vai, como o corpo etérico está próximo, ele vai ter a sensação de vivenciar a decomposição do seu corpo físico. Próximo. E as mortes violentas, como ocorrem? Próximo. Mortes violentas por acidentes, né? Então, nesse caso, na morte violenta, de imediato vão se romper os laços fluídicos do centro vegetativo e emocional entre o corpo físico e o corpo etérico. Dá o enter lá, Edson. Isso. Olha aí, vai se desligar ali, né? Imediatamente desliga esses laços. E em seguida já vão chegar, como foi um acidente, uma morte violenta, em seguida já chegam os espíritos socorristas para terminar o processo de desligamento dos demais laços. E aí volta a funcionar a regra anterior. Se for um espírito bom, desapegado, eles já desligam todos os laços que estão ligando o corpo etérico ao perispírito. Então, momentos depois do acidente, da morte violenta, se for uma pessoa boa, já faz todo o desligamento. Se for uma pessoa apegada à matéria, vão deixar o último laço ligado, que é o laço do coronário. E se for uma pessoa maldosa, uma pessoa violenta, agressiva, eles vão manter esses laços ligados por um período. No livro Obreiros de Vida Eterna, o Dimas ficou 24 horas com o laço do corpo, né, etérico com o perispírito ligado. Então, cada caso, né, é uma situação. Então, mas é isso que sempre imediatamente ao desencarne, o corpo etérico é desligado do corpo físico. Próxima. Então, no livro dos Espíritos fala muito em estado de perturbação. O que é esse estado de perturbação? Próxima. Na questão 65 do livro dos Espíritos, fala ali, estado de perturbação. Por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Mais lhe aumenta a ilusão o fato de se ver com um corpo semelhante ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Lembra? Isso está no livro dos Espíritos. Bem dessa forma. Então, ele vai continuar vendo um corpo semelhante ao anterior, ao corpo físico, mas a natureza é etérea e não teve tempo de estudar ainda. Por quê? Porque na codificação não se fala em corpo etérico claramente, abertamente. Ok? Então, essa aí está no livro da Alma Humana, capítulo 3. Essa união entre o corpo etérico e o perispírito impede recém-desencarnados de ascender ao plano espiritual. Ao mesmo tempo, devido à perda de ligação com o corpo físico, estão impedidos de agir no mundo material. Isso está dessa forma nesta obra, né? Próxima. Mais um trechinho dessa obra. Por má orientação moral durante a vida terrestre, por apego aos prazeres grosseiros, por incredulidade e descrença, o desprendimento e esterilização do perispírito na hora da morte fica comprometido por permanecer ligado ao corpo vital, então ligado ao corpo etérico. Assim, o perispírito flutuaria na atmosfera terrestre até que se expurgasse de toda a matéria etérica, pois só liberto da substância do corpo vital, o espírito poderia ascender ao mundo espiritual, sua verdadeira pátria, depois da encarnação. Nessas condições, a alma sofre cruciantemente, porque não pode ter ponto de apoio terrestre e nem tem pouco entrada no mundo espiritual, vivendo numa confusão indescritível, numa ansiedade dolorosa, impossibilitando o espírito de exercer convenientemente tanto os sentidos físicos como os sentidos espirituais. Próximo. Então, no caso de mortes violentas, o corpo etérico, em vez de desligar-se lenta e suavemente do corpo sem choques inesperados, é projetado com violência ao ambiente espiritual. Então, deu um acidente, né? O corpo físico está lá embaixo do carro. O corpo etérico já rapidamente se desliga dele. E a pessoa fica num estado de confusão bastante grande, porque está ligado ao corpo etérico, o corpo etérico está ligado ao perispírito, né? Então, ele não pode agir no plano espiritual, mas também não pode agir no campo físico. E como foi acidente, a pessoa fica confusa no início. Próximo. Então, mesmo quando o corpo etérico desliga-se definitivamente do corpo físico, então, veja ali que não tem ligação nenhuma entre o corpo físico e o corpo etérico.
ele não se afasta opa, volta. Ele não se afasta muito do corpo físico. Ele permanece, em geral, muito próximo por atrações magnéticas. Não tem ligação nenhuma, mas tem atrações, né, que os atraem. E nesse caso ele passa por um estado de perturbação porque está ligado o corpo etérico ao perispírito. Próxima. Aqui eu estou fazendo uma distinção. Durante o sono, o perispírito se desprende, porém o corpo etérico não se afasta do corpo físico, ficando ao seu lado. Veja que eles estão unidos ali fluidicamente. Agora, quando desencarna, eles se desligam, mas o corpo etérico fica próximo ao corpo físico. E havendo ligação entre o perispírito e o corpo etérico, a pessoa passa por um estado de perturbação. Próxima. Então, enquanto o corpo do falecido repousa no seu ataúde, e antes de ser sepultado, os espíritos técnicos vêm até ali, né? E vão fazer o quê? Vão tentar descarregar aquela energia vital que está impregnada no corpo físico e no corpo etérico. Fazendo com que isso, descarregando essas energias, aí eliminam, né, os resíduos e aí tudo, né, as decomposições começam. Próxima. Então, certas pessoas se libertam da envoltura etérica em alguns instantes. Então, a pessoa desencarnou, né? Muitas pessoas então desligam o perispírito de tudo e pronto. Não vai ter problema nenhum. Agora, outras pessoas vão levar horas, dias e semanas, mas o comum é levar apenas algumas horas. O padrão, né? A não ser que a pessoa seja suicida, violenta, agressiva, né? Então, nos desencarnados que se apegam à parte física, isso é um pouquinho mais complicado. Não sendo apegado, fica mais rápido. Próxima. Próxima e última, né? Então, se ele fica apegado, o seu estado é penoso, porque ele não pode ir para o plano espiritual e fica ligado a um corpo que está ligado à parte física, ao qual está se decompondo já. Então, ele sofre bastante. Então, esse é o estado de perturbação. Então, vejam que no processo de desencarne, o corpo físico sempre é totalmente desligado do corpo etérico. E quando Kardec coloca que o perispírito fica ligado à parte física, ele fica ligado ao corpo etérico que pertence à parte física. Não tem nada de extraordinário aí. Então, isso é o que a gente encontra naquelas 28 obras que eu mostrei lá no início, né?